a gente está com o Ferreirinha, que é o estrategista-chefe da XP Investimentos, já trabalhou no Bank of America, no Merrill Lynch. Sua última posição antes de assumir a estrategista-chefe na XP foi em Londres, então tem uma experiência internacional aí vasta. É considerado um dos melhores analistas de ações do mundo pela revista Institutional Investor. É um CFA, é formado pela FGV. Então, a gente tem hoje a oportunidade de estar com um dos maiores nomes do mercado financeiro mundial aí. E essa é uma grande oportunidade para a gente engrandecer os nossos conhecimentos, né? Tirar nossas dúvidas. E Ferreirinha vai contar aí tudo para a gente, o que vai acontecer no próximo ano, né, Ferreirinha? Obrigado e seja bem-vindo. Obrigado pelas palavras, pela introdução. Eu fico honrado. Longe disso, longe de ser um dos maiores nomes do mercado mundial, mas enfim, tenho uma carreira vasta também no mercado financeiro, apesar de eu ser minha cara de garoto, né? Eu estou há 17 anos no mercado, desde 2003. Fiz minha carreira como, principalmente, analista de ações, então já cobri vários setores da Bolsa. Fiquei quase 5 anos em Nova York, cobrindo a América Latina pelo Bank of America. Fui para lá em 2009, né? Logo ali durante o final da crise, né, de 2008. E fiquei lá até 2013, e em 2016 eu fui para Londres aí cobrindo Europa, né? Então eu não estava mais cobrindo a América Latina, estava olhando para a Europa, e aí no final do ano passado eu comecei as conversas com a XP, né? E eu sempre acompanhei a história da XP, achei incrível, né? A história de crescimento que a XP continua tendo. Bati um papo com o Guilherme, com a turma aqui na XP e resolvi voltar e vim para assumir a área de análise. Então hoje a gente tem um time, são 45 pessoas fazendo a análise na XP. O meu papel como head do time e estrategista é juntar essa inteligência que está sendo criada ali pela equipe. Então a gente tem equipes do universo de ações, né, os analistas ali setoriais, de cada um dos maiores setores da Bolsa. A gente tem equipe de renda fixa, tem analistas de macroeconomia, né, o time liderado pelo Caio Megali, que foi uma super contratação nossa recente. Era economista do Itaú, depois ele foi para o governo, ficou 4 anos no governo e resolveu voltar para a iniciativa privada. Temos um time que cobre internacional, né, todos os temas internacionais, então agora, né, BDRs, fundos internacionais, enfim, a gama de produtos para se investir né, internacionalmente não para de crescer, então é uma área que vale a pena a gente falar. Desculpa, tá passando um avião. Então a gente tem uma equipe, né, que olha internacional, e temos um time político também, né? A XP tem um diferencial que a gente tem 8 pessoas cobrindo política, tudo que acontece em Brasília, tanto da parte macro quanto da parte setorial. Então isso ajuda bastante ali a nossa equipe, os analistas, saberem o que está acontecendo, né, em pautas setoriais. Então, meu papel é juntar um pouco disso e trazer uma visão consolidada, né, da economia, mercado, enfim, para onde vai a bolsa, melhores lugares para investir, coisas desse tipo, né? Maravilha, muito bom. Você falou aí sobre esse aspecto que você sentiu a XP, né, a revolução que a XP vem fazendo no mercado financeiro brasileiro. E para mim, para a Claudinha, que a gente vem dessa história de banco, a gente sentiu muito essa revolução que a XP fez, né? E vem fazendo e vai continuar fazendo. Isso é uma maravilha. A gente admira muito a empresa, né? Porque é uma empresa do mercado, tem a nossa grande admiração. Muito bem. Eu falei com relação a... Você vai contar para a gente, né, o que vai acontecer no próximo ano. As expectativas são muito grandes, né? A gente espera aí vacina, espera uma franca recuperação do mercado e a gente gostaria de ver aí quais são as projeções da XP, o que você enxerga no cenário macroeconômico. E eu gostaria de lembrar que a gente tem o chat também, que os clientes podem participar, podem mandar para a gente aqui as perguntas no próprio Zoom, ou os clientes podem mandar um WhatsApp também para os seus assessores, que todos estão conosco também assistindo. Se quiser mandar para o WhatsApp do assessor, ele encaminha para a gente fazer as perguntas aqui para o Ferreirinha. Ok?
Ferreirinha, é Quem se contigo. sentir à vontade, quiser perguntar, abrir a câmera, fica à vontade também, pessoal, para a gente fazer Também, fiquem à vontade. Temos várias oportunidades de participar aí. Fiquem à vontade. Exato. Então vamos lá. Acho que antes da gente falar um pouco de 2021, vamos fazer uma breve análise aqui do que foi 2020, né? Então a gente entrou esse ano de 2020 com uma visão super otimista, né? O Brasil estava acelerando o crescimento, o mundo estava acelerando o crescimento, então a gente viu um sinal claro que o Brasil ia crescer mais de 2% esse ano, que ia ser a primeira vez desde 2013 que o Brasil ia crescer mais de 2% ao ano. E esse crescimento, aliado ao fato de que as empresas tinham feito muito dever de casa delas, ia gerar um crescimento de lucros das empresas na Bolsa acima de 10% esse ano, né? Então, a gente dizia lá, olha, Bolsa continua sendo o melhor ativo para ter no Brasil, porque apesar, né, da alta forte que a gente viu em 2019, a gente vai continuar vendo um forte crescimento de lucros das companhias que vai sustentar o mercado de ações. Além disso, a gente via as reformas, né, que estavam avançando ali, né, depois da aprovação da reforma da Previdência, e um cenário de juros baixos, né, por mais tempo. Depois, né, veio o choque em fevereiro e março, né, assim, um meteoro, né, que caiu na economia. A grande diferença dessa crise para as crises anteriores, né, a crise de 2008 eu vivi muito de perto, porque eu estava trabalhando no banco americano, né, e vivi muito próximo ali, aquela história de quebra, não quebra, aí, né, veio o Bank of America e comprou a Merrill Lynch, enfim. A grande diferença foi que lá nas outras crises, principalmente a crise de 2008, os bancos centrais e os governos demoraram demais para atuar. E por que eles demoraram demais? Porque ali foi culpa dos bancos, né? Os bancos deram dinheiro para quem não devia, os bancos se alavancaram demais, os bancos não tinham regras, né? E acabaram gerando uma bolha no mercado financeiro e no mercado imobiliário. E o Banco Central americano falou, a gente não tem nada a ver com isso aqui é problema de vocês que se viram. E aí deixaram Lehman Brothers quebrar, deixaram Bear Stearns quebrar, e isso acabou gerando uma grave crise global, que aí eles tiveram que agir, né? Mas eles agiram depois da crise já está instalada. Nesse caso aqui, o choque foi muito maior, né? Porque ali em março, abril, você teve quase 1/3 da população mundial em casa, né? Então, assim, imagina, 2,5 bilhões de pessoas, né, em casa no mundo todo. Então, foi uma crise que veio do mundo real, né? Ela não foi uma crise originada nos bancos, ela não foi uma crise originada no mercado financeiro. Foi uma crise que veio do mundo real. E para a visão dos governos e bancos centrais, não foi culpa de ninguém, né? Não foi culpa dos empresários essa crise. Então, eles já, né, começaram a auxiliar e a dar pacotes de monetários e fiscais, né, desde lá de março. Então, teve um dia muito emblemático ali durante o mês de março, que foi aquele mês que tivemos 6 circuit breakers, né, que a Bolsa para as negociações ali em 8 dias, foi um recorde, né, de paradas, né, de negociações na Bolsa, que o Banco Central americano, acho que se não me engano foi 24 de março, o Banco Central americano falou, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Se tiver que comprar títulos de empresas, se tiver que dar dinheiro para empresas direto, eu vou fazer. E isso marcou o low do mercado, né? Isso marcou ali o momento mais baixo de preços, porque apesar de todas as incertezas que ainda tinham pela frente, quanto tempo ia durar a pandemia, se ia ter vacina, não ia ter vacina, quais iam ser os efeitos secundários da crise, ali, pelo menos, o mercado falou, opa, né, o Fed não vai deixar ninguém quebrar, os bancos centrais vão atuar, então o mercado já começou a recuperar ali março, abril. De abril até outubro, a gente teve um longo período aí que eu chamo de um período de incerteza, porque apesar dos preços, né, você olha para preços de ativos melhorando, enfim, você olha para a Bolsa foi de 60 mil pontos para 80, você fala, bom, é um período tranquilo. Longe disso, né? Lembra lá que no Brasil a gente teve, além da crise econômica e a crise de saúde, uma crise política, né? Uma crise política grave,
que os três poderes não se falavam, né, que, enfim, 3 ministros relevantes saíram do governo, chegou a se cogitar falar de impeachment até, né, ali durante a saída do Moro, enfim, o Brasil entrou numa crise política muito grande, além das outras crises, e isso acabou ajudando com que os estrangeiros saíssem em massa do Brasil, né? Então a gente viu aí mais de 80 bilhões de reais de saída de fluxo estrangeiro do país na bolsa, e na dívida. Hoje você tem a menor participação dos investidores estrangeiros na história, né? Só 9% da nossa dívida está na mão dos estrangeiros. Esse número já chegou a ser mais de 30%, né? Assim, toda essa crise, né, o Brasil não controlou bem a pandemia, está numa crise política, não paga mais uns juros absurdos, né, que acabavam fazendo com que o estrangeiro ficasse aqui, mesmo com toda a volatilidade do país. A gente pagava 15% de juros ao ano, né? Então o estrangeiro falava, bom, eu estou sendo pago para correr esse risco. Hoje não mais, né? Hoje com juros de 2% ao ano, ele falou, qualquer probleminha, ele cai fora, né? E foi isso que aconteceu. A gente viu a saída enorme de recursos do Brasil. E lá fora, né, a gente tinha uma preocupação muito grande em relação à segunda onda, né, que veio nos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos está na terceira onda já do vírus. A Europa está passando por uma segunda onda muito grave, né? Então, assim, esse longo período de incerteza, ele termina com as eleições americanas, né? Então, as eleições americanas eram um grande evento desse ano que todo mundo dizia, olha, fica atento porque isso aqui vai trazer volatilidade, é um evento de risco, etc. Obviamente, ninguém esperava que a pandemia fosse acontecer. Mas, indo para as eleições americanas, o mercado foi para esse evento cheio de proteção, né? Todo mundo estava com caixa lá em cima, estava cheio de proteções na carteira, né? Seguros, né? O pessoal comprando opções, né? Para proteger a carteira. Então, o mercado já foi para esse evento já né? Com pouco risco na mesa, que a gente chama. Então, passadas as eleições, né? O mercado começou a aliviar, né? Porque passou esse evento, né? Então, acho que independente de se ganhasse Trump ou Biden, o mercado ia ter um rally justamente porque, olha, tinha muito dinheiro, tinha 4 trilhões de dólares nos Estados Unidos na poupança lá, né? Que rende zero. 4 trilhões de dólares. Porque, assim, estava todo mundo esperando esse evento acontecer. E, além disso, o evento Biden com Congresso dividido é um cenário muito positivo para os mercados, porque historicamente, quando a gente olha desde 1901, né, quando você olha um histórico bem longo do mercado americano, presidente democrata com Congresso dividido foram os melhores cenários, os melhores anos para a Bolsa Americana. Isso porque o Congresso dividido significa que o presidente tem que gerar mais consenso, né? Ele não vai conseguir aprovar tudo que ele quiser e vai ser um governo mais de centro. Então, todas aquelas medidas mais anti-business, né, mais radicais da ala esquerda do Partido Democrata, que era aumento de impostos para pessoa jurídica, aumento de impostos para pessoa física e para os mais ricos, aumento de regulação para o setor de tecnologia, aumento de regulação para o setor de saúde nos Estados Unidos, essas propostas praticamente morreram, né? Porque se ele tiver que negociar com o Senado republicano, ele não vai conseguir aprovar essas propostas. Então, o mercado raliou bastante ali no final de outubro, começo de novembro, né? Por conta desse resultado aí das eleições, que ainda não é o final, mas já é praticamente dado, né? Esse cenário. E depois disso, a gente teve 3 segundas-feiras, né, com as notícias da vacina, que foram extremamente positivas, né, muito acima do que todo mundo esperava. Então, para dar uma ideia para vocês, eu estava lendo uns relatórios de analistas lá fora, assim, a expectativa média de quem cobria esse setor de biotecnologia era de uma eficácia das vacinas em torno de 70% a 75%, que seria uma eficácia alta, né? Então, essa eficácia de 95%, né, foi muito acima do que estava todo mundo esperando.
Agora, a gente já teve várias notícias positivas da vacina, né, nesse último mês. Então, você percebe que cada nova notícia da vacina, o mercado reage menos do que reagiu da última vez. Por quê? Porque já está muita coisa precificada, né? Já está muita coisa esperada e precificada em relação à vacina, mas é um evento super importante ainda para o ano que vem. Porque quando a gente começa já a mirar agora no ano que vem, a gente chama esse período atual que a gente está agora do período da esperança, né? Por quê? Porque é a esperança que a recuperação econômica que a gente está vendo continue. Então, a gente vai entrar no ano que vem, tanto no Brasil quanto no mundo, com nível de atividade econômica bastante forte, né? Então, acho que eu não vou falar que é dado que a gente cresce mais de 3% ano que vem, mas é muito provável que a gente cresça mais de 3% ano que vem, que a base é muito baixa. E a gente vai começar o ano num ritmo muito forte de atividade. Então, mesmo que não tenha né, a extensão do auxílio emergencial no ano que vem, o que aconteceu foi que o brasileiro não gastou todo o dinheiro do auxílio, né, que teve esse ano. A gente viu um aumento na poupança muito grande esse ano no Brasil, na poupança geral, não só na poupança, mas poupança do brasileiro, né, de maneira geral, cresceu, porque as pessoas viajaram menos, as pessoas gastaram menos, saíram menos para ir no restaurante, enfim. E, além disso, você teve todo o efeito do auxílio emergencial. Então, o brasileiro está com mais dinheiro guardado, né? Então, a gente acha que esse efeito ajuda ajuda a amenizar a não extensão do auxílio emergencial e, além disso, a atividade econômica está recuperando no nível forte, né? Então, essa é uma das esperanças, né? A esperança que, né, a economia consiga continuar recuperando, e a esperança da vacina, né? Que traga o mundo mais de volta a uma normalidade, né? Normalidade entre aspas, porque o mundo vai mudar, né? São vários hábitos aí que vão ser diferentes, mas o ponto é que a vacina é relevante, e as vacinas, né? Então é muito mais do que uma só. Então acho que a gente vai ter várias vacinas sendo produzidas no mundo e, né, pelo jeito, todas estão com nível de eficácia bem alto. Então, a expectativa que o mercado tem hoje é que nos próximos 6 meses a pandemia já comece a ficar mais controlada. Então, por isso que o mercado não sofreu recentemente, mesmo com a segunda onda na Europa, mesmo com a terceira onda que a gente está vendo nos Estados Unidos, que são dados preocupantes, tá? Você vê o nível de mortes diárias na Europa até acima do que foi lá em março, abril. Você vê os Estados Unidos também com nível de hospitalizações também acima de março, abril. Enfim, não são dados bonitos, não, da pandemia. Agora, o mercado olha para frente, né? E o mercado já está olhando para os próximos 6 meses e falando, olha, vem uma vacina por aí. E os governantes também, né? Você não está vendo nenhum governante indo na linha do full lockdown, né? De falar, vamos fechar tudo, tranca tudo, fica todo mundo em casa. Por quê? Porque agora, além dos médicos, do protocolo médico ter melhorado bastante, e eles, né, saberem lidar muito melhor com a doença, você tem, né, esse cenário da vacina vindo aí nos próximos 6 meses. Então, nenhum governante está indo na linha de vou fechar tudo como foi em março, abril. O impacto econômico que a gente está vendo é muito menor dessa segunda onda do que foi a primeira onda, né? Então lá tinha muito mais incerteza do que tem hoje. Por isso que o mercado já está olhando para frente. Então, o cenário para o ano que vem, né? Só me estendendo que eu fiz uma resposta bem longa, mas acho importante a gente falar um pouquinho olhando para trás para olhar para frente. Mas o cenário, ele é favorável, é um cenário positivo, tá? Começando de fora, começando lá fora, é um cenário de recuperação econômica, é um cenário que a gente vai ver mais estímulos econômicos ainda sendo dados, né? Então, o governo Biden vai ter um grande pacote aí quando tomar posse. Já estão falando hoje de aprovar um pacote nos Estados Unidos, mas se não aprovarem até janeiro, com certeza o Biden vai vir com um programa de mais uns 2 trilhões de dólares. Enfim, então, esses estímulos, eles ajudam bastante os mercados, né? Eles ajudam, aumenta a liquidez do mercado,
as bolsas sobem, né? Então isso é positivo para preços de ativos em geral, né? Mais estímulos econômicos. E tem a notícia da vacina vindo por aí. Último ponto é taxa de juros, né? A gente está vendo o nível mais baixo de taxa de juros no mundo nos últimos 100 anos. Tá? Então, esse estímulo monetário da taxa de juros baixa por bastante tempo vai continuar por bastante tempo. Né? Então, a gente reclama aqui da nossa Selic, né, do CDI lá embaixo, mas na Europa os juros lá é negativo, né? É menos de zero. Então, você deixa dinheiro na renda fixa, você, né, tá garantido que vai valer menos do que você colocou se você guardar até o final do vencimento daquele título. Né? Então, hoje você tem aí 17 trilhões de dólares em títulos com juros negativos no mundo. Né? Então, a Europa, o Japão, até a China emitiu juros com título de dívida com juros negativos, acho que faz umas 2 semanas. Enfim, então, esse cenário de juros baixo ele também é um cenário global e ele ajuda bastante as economias voltarem a melhorar e também essa rotação, né, para ativos de mais risco, que incluem renda variável, mas não é só renda variável, né, outros ativos também que se beneficiam. Trazendo a realidade para o Brasil, tá, e aí eu termino a minha explanação, o cenário também é positivo, só que é um cenário com mais riscos do que lá fora. Né? Então, aqui, a gente não tem a capacidade fiscal de fazer mais pacotes, mais estímulos, como os Estados Unidos vai fazer mais 2 trilhões, e eles fazem e o mercado não se preocupa, né, com o fiscal. Aqui é diferente. Né? Aqui, se a gente já está muito endividado, a gente está com uma dívida PIB que a gente vai fechar esse ano próximo de 100%, que é nível de país desenvolvido, né, de endividamento. Então, é bastante dívida, né, que o Brasil vai sair esse ano. Então, a gente não tem muito mais espaço fiscal para continuar né, dando auxílio e dando estímulos para a economia. Né? Além disso, o orçamento ele é muito restritivo no Brasil. Então, 95% do orçamento é fixo. Né? É muito difícil de mexer no orçamento. Por isso que tem toda essa discussão em relação ao teto de gastos, né? Porque o governo fica um pouco de mãos atadas, aí qualquer coisa adicional que você quer fazer, você acaba estourando o teto. Agora, a gente acha que o governo não vai por essa linha, né? A gente acha que o teto de gastos vai ser respeitado, que a gente não estende o auxílio, e se estender, vai ter que vir com uma nova fonte de receita também, né? Porque não cabe no orçamento atual. A gente acha que tem um precedente muito recente na história do Brasil de improbidade fiscal, que foi o impeachment da Dilma. Né? Então, assim, a Dilma teve um impeachment por questões fiscais. Né? Então, qualquer presidente que olha agora para as contas públicas tem que ficar, né, bem atento, porque realmente, enfim, é algo muito sério. Né? Então, teria que ter um acordo com o Senado, o Congresso, enfim, teria que ter um entendimento muito grande no Congresso de que, olha, vamos furar o teto, vamos respeitar as regras, teria que mudar as regras, né? E o que a gente acha é que hoje você tem um entendimento na sociedade que acaba colocando muita pressão, né, nos governantes em Brasília. Então, assim, todos nós aqui, né, os 3 milhões de investidores que estão na Bolsa, os novos investidores hoje que têm muito mais a pele em risco, né? A gente está muito mais investindo com volatilidade na nossa carteira. Eu chamo isso da nova força moderadora no Brasil. A gente tem feito muito mais pressão, né, no bom sentido, de toda vez que a bolsa cai, o dólar despenca, etc., você vê que, né, tem uma grande pressão ali nos governantes. Então, a gente não vê esse cenário alternativo no Brasil. A gente acha que, né, a gente acompanha aí essa recuperação de crescimento no mundo, mas, como eu falei, aqui tem mais riscos, né, do que no cenário lá fora. Maravilha, muito bem. Vou fazer uma provocação aqui também. Você já falou de Selic baixa, né? A gente hoje está com Selic a 2% ao ano.
a inflação ela está puxando um pouco, então eu gostaria que se você pudesse falar um pouquinho também do cenário de inflação. A gente está com inflação acima de 3, então a Selic deve ser reajustada, né, no médio prazo aí para poder controlar um pouco a inflação. E o dólar também, né? A gente quer saber para onde vai o dólar, sempre. E é a grande questão que pega todos os economistas, né? Não dá para a gente responder. Mas quais são as projeções da XP para esse cenário de Selic e dólar? Tá bom. Vamos começar pela inflação, né? Porque acaba impactando diretamente o Selic. Então, a inflação no Brasil estava muito tranquila, né? A gente chegou a ter projeção de inflação esse ano de 1 e poucos por cento para esse ano, e agora vai fechar em 4,5%, né? Porque a inflação veio subindo, e agora você teve esse reajuste das contas de energia elétrica agora para dezembro, que vai dar uma alta adicional, né? E a gente revisou o IPCA para cima de 4% já esse ano. Agora, como essa alta foi antecipada para 2020, ao invés de 2021, isso melhora o cenário de inflação para o ano que vem. Então, ano que vem a gente tem 3,5% de IPCA, que ainda é bem acima da Selic, né? Selic de 2, com uma inflação de 3,5%, você tem juro real negativo, né? E juro real negativo significa estímulo para a economia, está estimulando bastante a economia quando os seus juros é menor do que a inflação. Então, sim, o Banco Central deve começar a subir juros no ano que vem, e a gente estima que o Banco Central fecha 2021 com a Selic a 3% para o final do ano que vem. A gente acha que mesmo que se suba um pouco mais do que isso, o Brasil não vai ter um choque de juros para cima, a gente não vai, né, voltar com juros astronômicos que a gente tinha, por algumas razões, né? O mundo é deflacionário, enfim, a gente ainda vai ter um desemprego muito alto, vai ter o setor de serviços ainda bastante debilitado, né, pelos efeitos da pandemia, mas tem um outro fator importante também que a gente tem que lembrar: o Brasil está muito endividado, né, como eu falei, 100% de dívida PIB. O nosso PIB é mais ou menos uns 7 trilhões de reais. Então, a cada 1 ponto percentual de aumento na taxa Selic, isso custa para os cofres públicos uns 70 bilhões de reais. Então, assim, caso o Banco Central suba muito os juros para controlar essa alta da inflação, que a gente vê como temporária, essa alta, o mercado vai se preocupar ainda mais com o fiscal, né? Então, o mercado já está preocupado com o fiscal, então você entra num cenário que chama dominância fiscal na economia, que você sobe juros e tem um efeito contrário, né? Ao invés de controlar a expectativa de inflação aumenta, porque o mercado vai ficar mais preocupado ainda com a trajetória da dívida pública. Então, assim, é um cenário difícil que o Banco Central está hoje, né? Porque ele precisa subir juros em algum momento, mas ele não pode subir demais, porque se ele subir demais, essa preocupação fiscal ela fica ainda maior. Então, a gente chama uma sinuca de bico aí que eles estão, né? Então, a gente acha que os juros voltam a subir, mas sobem pouco, tá? E sobem gradualmente, por isso que a gente tem 3%. O juro neutro no Brasil, estava falando com o time de economia hoje, é em torno de entre 4% a 5%, né? Os juros neutros. Então, os juros de 3% ano que vem ainda é um juros que estimula a economia, né? Que ainda está dando estímulo para a economia. Então, esses são os números aí para a gente ter na cabeça. Já em relação ao dólar, o dólar passou grande parte desse ano, né, nossa moeda subvalorizada, né? Ou seja, a nossa moeda sofreu mais do que deveria pelos fundamentos, né? Mas como a gente teve essa mega saída de fluxo estrangeiro, né, e o estrangeiro saiu em massa do país, isso acabou impactando muito a nossa moeda, né? A nossa moeda acabou sofrendo demais. Era a pior moeda do mundo até 3 meses atrás, agora não é mais, mas a Argentina nos passou, mas o real era uma das piores moedas do mundo até pouco tempo atrás. Então, assim, a gente ficou, né, com uma moeda acima do valor justo. Então, o valor justo que os nossos economistas calculam, com a taxa, como é que eles calculam esse valor justo, né?
E eu concordo, é super difícil chegar nesse número, enfim, a gente brinca que projeção de câmbio é para deixar os economistas mais humildes, né? Mas assim, É eles melhor perguntar colocam para o ali... astrólogo, né? Exato. É que o problema do câmbio é que ele não é uma variável, ele depende de tudo, né? Tudo impacta o câmbio. Então, você tem que projetar N variáveis de dois países, né? Porque você está falando do dólar contra o real. Então, é sempre um preço relativo. Enfim, é super complexo. Mas eles usam lá preço de commodities, eles usam risco país, eles usam, né, a taxa Selic, enfim, uma série de ingredientes aí que vão nesse modelo. E a taxa de câmbio justa no Brasil é mais próxima de R$ 5 do que de 6, né? A gente estava ali próximo dos R$ 6 porque não só o estrangeiro tinha saído em massa do Brasil, mas você tinha um prêmio de risco grande, né, sendo embutido no câmbio, por conta desse risco fiscal, desse risco de, né, termos um novo auxílio emergencial em 2021 e as contas fiscais estourarem, o teto de gastos não ser respeitado. E recentemente, nas últimas semanas, a gente vem tendo várias indicações do time econômico do próprio presidente que não, do Congresso também, de que vão respeitar o teto de gastos, né, que assim, não tem como desrespeitar as contas públicas, enfim. Os sinais vieram melhores, né, de Brasília nos últimos um mês e meio, e além disso a gente teve, com a notícia da vacina, uma mega volta dos estrangeiros, né? Então, assim, os estrangeiros que tinham saído lá 80 bi quase no ano, em um mês colocaram 33 bi de reais na Bolsa Brasileira, né? Então, essa grande alta que a gente teve da Bolsa Brasileira foi 100% liderada pelos gringos que voltaram para o Brasil, voltaram em peso. Aí você me pergunta, Ferreira, o gringo voltou porque ele está animado com o Brasil, ele acha que agora vai? Eu acho que não, tá? Eu acho que eles voltaram porque eles estavam muito fora, né, de Brasil, e o Brasil era um dos mercados que tinham ficado mais para trás no mundo todo, né? A gente também tinha uma das piores bolsas do mundo no ano, quando você compara com as bolsas lá fora, e o estrangeiro está com uma posição muito pequena em Brasil. Então, com essas notícias de vacina e o mercado ficando mais animado com ativos de mercados emergentes, o Brasil acabou surfando essa onda de fluxo estrangeiro, com, obviamente, sinais, né, vindos de Brasília melhores, né? Então, pelo menos, não atrapalhou nada nessa linha. Mas eu acho que foi só o começo, tá? Tem muito mais espaço para a gente voltar a ter fluxo de estrangeiro, tem muito mais espaço para esses setores que tinham caído muito lá atrás continuarem recuperando, enfim. Não acho que foi tudo e agora a gente precisa ficar preocupado que o gringo vai sair de novo. Não, acho que foi só um pedaço de todo o caminhão de dinheiro que tinha saído antes. Temos projeção da Bolsa também, como é que a gente enxerga isso aí? A gente deve terminar este ano e que já está no finalzinho, e o próximo ano, qual que é a projeção da XP? Temos sim. A nossa projeção para o Ibovespa era de 115 mil pontos para os próximos 3 meses, mas a gente está chegando lá bem rápido, né? Mais rápido do que a gente imaginava. E para o final de 2021 é 125 mil pontos, 124.500, enfim, próximo de 125 mil pontos. O que pode afetar esse número, principalmente, são duas coisas, né? Primeiro, crescimento de lucro das empresas, né? Então, se as empresas conseguirem crescer lucro mais forte do que o esperado, né, isso traz essa projeção para cima, e custo do dinheiro, né? Então, taxa de juros, enfim, custo de capital, são os dois principais fatores que impactam aí nessa projeção. Mas, né, a gente ainda vê um cenário positivo de retorno para a Bolsa no ano que vem. Maravilha. Fiquem à vontade para perguntar, pessoal, se quiserem participar. Ferreira, boa noite. Boa noite. Tem uma pergunta. Então, durante essa crise, as empresas naturalmente sofreram com a escassez de demanda por restrição de circulação. Agora, com a possível vacina, né, e liberação dessa demanda que estava reprimida, quais setores que você enxerga que podem absorver melhor esse movimento de retomada econômica e quais que
terão naturalmente maior dificuldade? Tá legal. Você diz do ponto de vista de preços, ou você diz assim, na bolsa, ou você diz do ponto de vista econômico? Só para entender a pergunta. Do ponto de vista de preço das empresas da bolsa. Das empresas, tá bom, beleza. Isso. Então, o que a gente viu desde março, né? Desde ali da pandemia? A gente viu que as empresas mais ligadas ao setor de tecnologia e varejo online, elas foram muito bem, né? Porque o mercado precificou esse novo normal, né? Essa nova realidade, e esses papéis voaram, né? Então, você viu ali Magalu, VEG, B2W, enfim, todos esses papéis ligados mais à própria local web, né? Mais do que dobraram, né? Subiram mais de 100% ali desde março, pelo mercado precificando essa nova realidade do aumento da digitalização, o aumento de varejo online. Já os setores mais ligados à economia real, né? Então aqui o caso da Petrobras, o caso dos shoppings, das empresas aéreas e os bancos, né? Esses setores assim, não recuperaram, né? Assim, você viu os preços lá embaixo. Então até mês passado, até outubro, a gente já está em dezembro, né? Mas até outubro, os bancos e a Petro caíam 40% no ano, enquanto a bolsa caía 10%. Né? Então, assim, você tem dois dos maiores setores da bolsa, né, que é petróleo e bancos, caindo muito mais do que a bolsa. Né? Então, você abriu uma boca de jacaré ali enorme, né, entre os setores que o mercado viu como os ganhadores, né, e os perdedores desse novo cenário. O que aconteceu de novembro para cá? Com as notícias da vacina, né, das vacinas, o mercado começou a fazer uma grande rotação, né, de ativos. Ou seja, vender esses papéis do fique em casa, né, e comprar os papéis da reabertura. Então, você viu as empresas aéreas subindo 60%, 70% em um mês, a Petro subindo quase 30% e pouco, quase 40%, vários bancos subindo 30% também no mês. Então, assim, muito fundo, você teve, né, CVC, os papéis estavam muito amassados também, subiram forte no mês. Então, vários fundos de ações foram bem piores que a bolsa em novembro, né? Vocês devem ter lá os seus investimentos em fundos de ações, tenho certeza que vocês olharam lá e falaram, pô, subiu só isso, né? Se a bolsa explodiu, por que não subiu mais tal? É porque os gestores, eles estavam com uma carteira focada muito mais em papéis de qualidade maior, né? Então, focados ali, que a gente chama no high quality, né? E o que subiu esse último mês foram os papéis de qualidade menor, né? Os papéis que tinham caído mais, estavam mais amassados, as aéreas, enfim. Então, dificilmente um gestor de fundo de ações, ele pegou esse movimento tão rápido, porque esses papéis voaram, né? Foram muito bem, muito rápido. Agora, Gustavo, quando você olha o gráfico, né, e os números, né? Você olha o valuation, enfim, e você olha o tamanho desse fechamento, desse gap, ainda foi pouco, né? Pra você ter ideia, para esses setores que estavam lá embaixo fecharem totalmente o gap com os papéis de tecnologia, eles têm que mais que dobrar ainda de preço, tá? Você vê o tamanho do gap que foi aberto ali desde março. Então, na minha visão, tem mais espaço para essa rotação continuar, tá? Isso significa que os setores lá de varejo online são maus investimentos? De maneira nenhuma, né? Essa digitalização ela veio para ficar, né? É uma nova realidade, as pessoas não vão voltar 100% aos hábitos anteriores, né? Essa penetração do varejo online vai continuar muito alta, a penetração da tecnologia também só vai aumentar, mas nos próximos, né, 1, 2, 3 meses, né, num prazo mais curto, pode ser sim que, se o mercado é otimista com a reabertura, continuar otimista com a vacina, que esses setores que estavam super amassados, né, lá embaixo, possam, né, continuar performando melhor que a bolsa, né, e fechar um pouquinho desse grande gap aí de performance que a gente viu. Legal, Ferreira. Mais uma pergunta. Que você mencionou
a política do whatever it takes do Fed, né, que marcou o nosso low lá em março. Mas eu queria te perguntar, você enxerga, hoje a gente sabe que essa injeção de crédito foi muito benéfica, né, ajudou realmente o mercado naquele ponto, mas você enxerga algum efeito colateral dessa medida para os próximos anos? Sem dúvida. O Fed ele injetou mais de 4 trilhões de dólares no mercado em 90 dias. Tá? Na crise de 2008, eles injetaram 1,8 trilhões de dólares no mercado em 6 meses. Então, assim, eles injetaram muito mais dinheiro e muito mais rápido, né? O que ajudou realmente, né, o mercado a acalmar. Então, qual foi o efeito de tanta liquidez que foi, né, injetada nos mercados? O efeito foi que as empresas não quebraram, né? A gente não teve uma grave crise de crédito porque as empresas conseguiram vir a mercado e se financiar. Então, lembra que a Carnival, né, a empresa de cruzeiros, conseguiu vir a mercado no meio da confusão e emitir um título de dívida de 5 anos. Quando eu olhei aquilo, eu falei, isso é uma maluquice, né? Quem vai comprar um título de uma empresa que você nem sabe se vai existir, né, daqui a 6 meses? Mas era por isso, porque tinha tanta liquidez no mercado e com juros zero, que as empresas conseguiram se financiar no mercado. O mercado de IPO reabriu, né? Então, aqui no Brasil a gente está vendo isso também, né? O mercado de IPO e de ofertas de ações super forte. Lá fora também, o mercado de IPOs bateu recorde esse ano. Então, o Fed e os bancos centrais, com essa política que eles tiveram, eles conseguiram, via mercado de capitais reabrindo, fazer o maior programa de bailout da história, né? Porque as empresas que iam quebrar, não quebraram, né? Elas conseguiram ter esse colchão de liquidez para sobreviver, mesmo com vendas despencando, mesmo com business parado, as empresas conseguiram sobreviver. Então, eu acho que o Jay Powell lá, o presidente do Fed, é a pessoa do ano, né? Ele deveria dar uma estátua para ele, porque realmente ele salvou aí a economia americana. Agora, qual que é o efeito disso no longo prazo, né? Qual que é o efeito de tanta impressão de dinheiro e tanto, né, estímulo sendo dado? O efeito que eles querem gerar com isso é a volta da inflação, né? Então, eles querem que a inflação volte, porque o Banco Central odeia deflação, né? É muito difícil lidar com deflação, o Japão está lidando com deflação desde os anos 80, né? É complexo, é difícil. Uma vez que a economia entra nessa espiral de deflação, é uma espiral muito negativa, né? Muito difícil de sair. Então, eles estão realmente imprimindo muito dinheiro com a impressora ligada para né, gerar inflação de volta. Só que a inflação que eles geram é a inflação de preços de ativos, né? Não está gerando inflação no mundo do preço do pão, né? O que você está gerando é a inflação do S&P, inflação do ouro, inflação do Bitcoin, né? Inflação de preços de imóveis. Então, a melhor maneira de proteger a sua carteira com relação a essa mega monetização que a gente está vendo, né? Essa mega impressão de dinheiro, é ter ativos reais, né? Ativos que te protejam da inflação. Então, as ações são ativos reais, né? Porque você está comprando um pedaço de uma empresa e a empresa ela tem capacidade de repassar a inflação. Né, os metais preciosos e commodities, né, são ativos reais. Então, o preço do ouro, da prata subiu para caramba esse ano. Próprias criptomoedas, né, o Bitcoin também subiu bastante por conta disso. Imóveis, né, fundos imobiliários também bem necessário, e títulos ligados à inflação, né, como a NTNB aqui no Brasil, ou títulos de empresas que pagam IPCA+, né, e tem várias empresas pagando taxas interessantes. Então, essa é a melhor forma de se proteger, né, contra essa potencial volta da inflação, e é um grande debate, né? Teremos inflação no mundo, não teremos, enfim, porque esse é o potencial efeito aí que vai ser causado por essa política. E um outro efeito é menor valor das moedas, né? Porque como você está imprimindo dinheiro, esse dinheiro vai valer cada vez menos, né? Então, por isso que o mercado, que os investidores estão indo para comprar ativos
e não ficar com papel moeda na mão. Tá bom, muito obrigado, Fê. Maravilha. Os microfones podem ser abertos por vocês, clientes. Alguém quer fazer alguma questão, pontuar alguma coisa? Estamos à disposição. Tem o chat também, tem o WhatsApp. Ferreirinha, vou fazer uma última provocação aqui, com relação também ao mercado internacional. É algo que tem crescido muito, né, nas carteiras dos nossos clientes. A gente tem essa necessidade de também sair um pouquinho de ativos só aqui do Brasil. E se você pudesse comentar um pouquinho sobre esse universo que se abre, que a XP também está muito ativa, seria legal, antes da gente encerrar. Perfeito. Não, é exatamente esse o ponto. O brasileiro investe muito pouco, né, em ativos internacionais, e por dois motivos, né? Um é que a gente tinha taxas de juros muito altas, né? Então a gente não precisava investir fora do Brasil. E um outro motivo é a regulação, né? Sempre foi muito difícil a gente conseguir ter produtos e ter, né, investimentos em ativos internacionais. E essas duas realidades mudaram bastante, né, nos últimos 12 meses. Então, hoje a gente tem mais de 70 fundos internacionais na plataforma da XP. A CVM já está estudando liberar para todos os investidores, não só qualificados. Saiu uma notícia falando sobre isso ontem, que pode acontecer. Enfim, esse é um mercado que vai crescer bastante. Por quê? Porque não investir internacionalmente, né, e ter uma parcela do seu patrimônio em fundos internacionais, não só te protegem da questão da moeda, né, do dólar, se o dólar deprecia, enfim, você tem um patrimônio ali que está dolarizado, né? Tem fundos que não são dolarizados, né, os fundos redeados também, se você quer investir só no ativo e não quer ter essa volatilidade toda do câmbio, né, sobe e desce da nossa moeda, você tem essa opção também. Mas o que é mais interessante é você investir em ações globais, né, em renda fixa global, enfim, você sair desse risco Brasil. Porque se você tem uma carteira diversificada, mas toda ela está em ativos brasileiros, Paulo Guedes sai, ou tem um problema em Brasília, enfim, acontece que toda a sua carteira pode ir mal ao mesmo tempo, né? Seu fundo de crédito cai, o fundo multimercado cai, o fundo de ações também, as suas ações na bolsa também caem, porque você está 100% investido em Brasil, né? Todo o teu risco é aliado ao Brasil. Se você tem um pedaço do seu patrimônio em ativos internacionais, né, e acontece algum problema em Brasília, assim, pouco muda, né? Nada muda na sua carteira. Na verdade, se for em dólar, aquilo lá até sobe, né, e ajuda a proteger o restante, porque o dólar vai depreciar, o dólar vai apreciar, né, vai subir. Então, a gente tem que tratar essa caixinha, né, de internacional, na minha visão, como investimentos estruturais daqui para frente, tá? E não algo assim, o dólar está alto, será que eu espero? Aí o dólar caiu, então eu vou vender. Não, tem que ser o cenário de Brasil positivo ou Brasil negativo, tem que ter, né, ativos internacionais, porque a gente, né, tem a opção de investir nas melhores empresas do mundo, né? As empresas que estão aí, né, de biotecnologia, tecnologia, setor de inteligência artificial, enfim, setor farmacêutico. Tem muita empresa boa lá fora que a gente não tinha essa opção de investir aqui no Brasil. E agora tem as BDRs também, que você pode investir direto nessas empresas aqui na Bolsa Brasileira. Mas para quem não quer fazer a escolha, né, eu compro a Amazon, eu compro o Google, enfim, é difícil a gente saber quais delas comprar. Os fundos internacionais são uma excelente opção. Maravilha. Estamos chegando perto das 7 horas, e é o nosso horário combinado. Eu gostaria já de agradecer você, Ferreira, por essa injeção de ânimo aí que você nos dá para a gente chegar no ano que vem, 2021, e ver esse PIB crescer mais de 3,5%, se Deus quiser. E junto com isso, as carteiras dos nossos clientes também. Então, muito obrigado a todos os clientes que participaram conosco aqui, os clientes da Alphawise de São Luís, os clientes da Alphawise de Recife. É uma satisfação muito grande estar com vocês. E para encerrar, Nazareno, nosso CEO,
Fique à vontade. Obrigado. Muito obrigado, Charles, Claudinha, Fernando Ferreira, todos aqui que participaram. Vai ficar gravado porque acho que 90% das pessoas não conseguiram participar agora às 18 horas, né? E complementando o que o Ferreirinha falou, amanhã nós teremos o Felipe Dexheim, né, para falar um pouco mais de alocação com a XP Investimentos, né, gerente da XP. Então a gente pode falar mais um pouco aí porque que a recomendação agora é colocar, assim, como o Ferreirinha falou, uma grande parte do seu capital lá fora, né? Ásia, Europa, Estados Unidos são países que estão sim mais organizados ali politicamente, juridicamente, talvez consiga gerar um pouco mais de alfa na carteira dos nossos clientes, né? E a XP, Fernando, já está hoje em Miami, Nova York, Genebra, Londres, Portugal. Então, hoje o mundo está bem próximo da gente, né? A gente costuma falar que o market cap do Brasil não chega a 2 trilhões de dólares, enquanto o mundo tem quase 80, né? Então, o Brasil é muito pequeno em relação ao que existe globalmente falando. Então, não há motivos para a gente não estar alocado também nosso recurso lá fora, né? Te agradeço demais. Desculpa, você quer falar um pouquinho mais? Não, eu disse perfeito, é isso aí. Exatamente, né? Bom, muito obrigado a todos. É uma hora aqui do nosso compromisso. O nosso escritório aqui em Recife são 168 metros quadrados, Feirinha. Tem a parte mais private para recepcionar mais nossos clientes. A gente está preocupado um pouquinho com essa pandemia, né? Mas talvez a gente consiga organizar nas próximas 2, 3 semanas alguns convites específicos com todos os cuidados necessários, né, para que o cliente consiga sentir a experiência também. O nosso cliente está acostumado como a Claudinha falou, nordestino é assim, tá do lado das pessoas, conversar, tomar um vinho, ficar bem mais próximo, né? Então, esse mundo online agora é o nosso desafio também. Mas para resumir, o que o Ferreirinha falou, que parece que o pior já passou, né? A gente tem aí um 2021 bastante promissor, né? Muito obrigado por suas palavras, Ferreirinha. Eu vou colocar aqui no finalzinho uma avaliação, porque a XP está cada vez mais próxima dos nossos clientes, através desses conteúdos informativos, e para a gente continuar fazendo esse nosso trabalho, a XP nos pergunta, né, o quanto foi gratificante essa 1 hora aqui, né? Tá bom, Feirinha? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Boa noite, Tuna. Obrigado. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. A gente está compartilhando no chat a avaliação e também a gente vai mandar pelo WhatsApp. Obrigado, até mais.